Mais uma linda foto para iluminar ainda mais o nosso Natal. O sócio Paulo Moraes, de Campinas, enviou a foto dele com a sobrinha. Paulo, que a noite de vocês seja toda especial, cheia de luz e bênçãos. A vocês e a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, desejamos um Feliz Natal. Que o Menino Jesus possa tocar o coração de todos essa noite. Paulo, a você, sua sobrinha, toda a sua família, um feliz, santo, abençoado Natal. Muito obrigada por participar conosco do nosso programa Brasil Cristão Especial de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado o Dom Paulo Panza, né? Ia falar padre, é padre também, né? Padre, mas usualmente a gente fala Dom Paulo, né? Dom Paulo. Sim. No beneditino a gente fala Dom Paulo Panza, que veio tão generosamente falar conosco sobre o Natal, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o divino que vem ao encontro do humano. Mas de tudo que nós falamos hoje no nosso programa, nós também temos essa dimensão folclórica do Natal. Tantas pessoas, tantas famílias vivem essa dimensão. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos aprender com eles? Vejamos. A Folia de Reis, ela vem de uma tradição bíblica, que é a visita dos 3 reis ao menino Jesus. Então, esse trajetório é que a Folia de Reis canta em verso esse trajetório dos 3 reis magos até Belém. Existe a bandeira, que é a guia da Folia de Reis, né? E os 3 bastião, que um lugar é bastião, outro lugar é palhaço, outro lugar também chama-se de murungo, né? Murungos. Então são os guardiões da bandeira. Quando a bandeira chega na casa de um devoto, quem anuncia é o bastião, né? Um versinho muito usado da Folia de Reis é aquela assim: Santo Reis aqui chegou nessa hora derradeira. Dá licença, meu patrão, de entrar a nossa bandeira. Essa é a função do bastião. É uma tradição boa, ela é alegre. Ela vem no mundo junto com Deus. E essa tradição é uma coisa mais maravilha. Quem não souber o que é o Santo Reis, ele não sabe o que é bom. Normalmente, a Folia de Reis ela vem de uma promessa, que passa-se de pai para filho e tal, e a gente não consegue fabricar um folião. Ele já nasce folião, né? Veio de geração para geração, né? Então, veio dos meus avós, aí depois veio o meu pai, a minha mãe também, né? Então a gente fomos aprendendo a gostar da folia e como a gente já tem essa tradição já de muitos anos, a gente vamos herdando, vamos indo, como você pôde ver, as crianças também estão vindo, né? Porque assim, a gente vê muitas obras, entendeu? Muitas bênçãos recebidas. Então a cada ano que passa, se cresce mais. Falar de Folia de Reis é falar do mundo. É falar de Deus, é falar de Jesus. A gente vê ali que o menino o moço estava chorando, né, Dom Paulo? Emocionado e anunciando Jesus, né? Sim, de uma maneira tão simples, tão pura, mas com esses símbolos tão tradicionais da cultura brasileira, que infelizmente muito se perdeu em muitos lugares, também com a globalização, muita gente do campo mudando para as grandes cidades, parece que não há espaço para isso, e é tudo tão bonito, tão rico, tem uma cor tão brasileira, tão diferente do Natal comercial que a gente vê mais comumente, né? Então é uma coisa bonita. E a gente falando um pouco dos símbolos, né? Isso que
dos símbolos que devemos utilizar, nós que acreditamos na vinda do menino Jesus, do nosso Salvador. O que o senhor sugere, assim, que a gente enfeite as nossas casas, que a gente utilize, porque nós também devemos externar e demonstrar que nós acreditamos nessa vinda, né? Penso que nós, cristãos, nós temos que cultivar cada vez mais, é próprio nosso, é próprio da nossa tradição, expressar o que acreditamos de forma externa. Como você disse muito bem, nós usamos muitos símbolos, a própria liturgia está rica de símbolos para cada templo, o Natal tem seus símbolos e tudo mais. No Natal, me parece que houve, por influência talvez dos meios de comunicação, uma globalização dos símbolos de Natal. Então, tudo que nós usamos é estranho a nós. É tão bonito numa noite de Natal ver uma folia de reis, porque é algo que para a grande maioria da população brasileira, exceto para certas regiões onde, graças a Deus, ainda é muito forte, mas se perdeu. O que aconteceu? Eu penso que não foi uma coisa inocente, mas, por exemplo, do ponto de vista comercial, um menino que nasce pobre, excluído, porque não tinha lugar para ele, para os seus pais, numa estrebaria para nos salvar, isso não vende. Claro que um velho gordo, vestido de vermelho e com um saco cheio de presentes, é muito mais apelativo para o comércio. Até aí tudo bem, o comércio, tudo bem não, mas o comércio está fazendo a sua parte. Agora, o que nós fizemos é que é terrível, porque nós somos quase que escondendo o principal, os símbolos principais da nossa fé, e permitindo que mesmo nas casas cristãs, o que é a noite de Natal em muitas famílias? É a chegada do Papai Noel com os presentes. E daí, mas as crianças e tudo. Eu falei assim, por que uma criança não pode ser ensinada desde pequena que aquela noite é especial porque o menino Jesus nasceu? E que nós damos presentes porque nós recebemos o maior presente, que é o próprio Cristo. O presente é um símbolo cristão, você sabia? O presente é um símbolo cristão, por quê? Porque nós recebemos o grande presente, que é o Cristo, e por isso nós damos presentes. Então, essa é a ideia. Agora, eu acho que a gente não deve ser também pessimista com relação a tudo, mas buscar o símbolo de algumas coisas, em primeiro lugar, entender os símbolos e recusar outras. Eu acho que num lar cristão, a figura do Papai Noel, e não adianta dizer que é São Nicolau, porque isso é uma interpretação posterior. Não, ele foi criado realmente como um símbolo comercial, e assim e assim tem sido. Não cabe. Nas nossas igrejas, Papai Noel não deveria entrar, nas casas cristãs, Papai Noel não deveria entrar. Por mais simpático, por mais que seja, mas é porque ele massacra os verdadeiros símbolos cristãos. Agora, outros símbolos, por exemplo, a árvore de Natal, né? A árvore de Natal representa o quê? Aquela árvore do paraíso, a árvore da vida, os frutos, né, que Cristo nos trouxe com a sua vinda ao mundo. Então, também para dizer que com a vinda de Cristo, você sabe que a árvore de Natal está muito mais ligada com a cruz, né? Porque é a cruz que nos deu a vida, nos deu a redenção. E porque Cristo veio ao mundo, nos salvou pela cruz. Então, ela é a cruz gloriosa, é a árvore gloriosa, as luzes de Natal. Cristo é a luz do mundo. Então, é por isso que nós iluminamos as nossas casas, por isso acendemos velas, né? Outros símbolos, por exemplo, a guirlanda que se coloca na porta, é uma lembrança do quê? Daquilo que eu disse bem no começo, né? De estar aberto. Então, entra nessa casa. Olha, tem uma porta aberta, adornada. Na verdade, isso está mais ligado aos costumes antigos, que, por exemplo, quando uma grande visita vinha, eles colocavam guirlandas nas ruas, nas casas, já nas portas. Já para receber. Como sinal, olha, seja bem-vindo. Então, nós colocamos também. Então, agora, eu entendo isso ou é só mais uma decoração?
mas outras coisas, por exemplo, qual é o sentido para nós imitar neve no auge do verão brasileiro? Por quê? Porque o Papai Noel vem de uma região de neve, renas, o que isso tem a ver conosco? Isso nos foi imposto, nos foi colocado de forma... Então, eu acho que nós deveríamos pensar, pelo menos, né? Eu acho que cada um tem direito de fazer o que quer na sua casa e celebrar como quiser. Mas pensar o que é que nós ensinamos. Nós ensinamos uma mentira para as crianças, em vez de ensinar a verdade. E colocar um belo menino Jesus, Claro, né, na Dom casa Paulo? cristã, Menino a menos que Jesus. por pobreza não pudesse, mas hoje em dia o acesso a essas coisas são tão fáceis. Mas o menino Jesus é tão lindo, próximo ao Natal, nas casas cristãs, que na porta o pessoal põe a novena de Natal. É lindo, porque é um símbolo cristão, né, da nossa fé. E eu acho que deveria haver um esforço de recusar qualquer coisa, seja nas famílias. É triste, eu já vi em igrejas o pessoal cantando os cantos de Natal com aquele gorrinho de Papai Noel, mas o que isso significa? O que isso está dizendo? Nada, nada, nada. Né? É interessante que até as comidas, apesar que as comidas é por causa dos imigrantes, acho que eles tinham saudades do Natal da Europa, então eles queriam repetir, embora comemos comida muito impróprias para o calor. Mas eu pensaria em tudo que nós colocamos nas nossas casas. Por que eu coloco? Acho que isso... Pensar melhor, né, Dom Paulo? E entender por quê. Hoje tem tantas maneiras de se descobrir o porquê das coisas, né? Também não acreditar em interpretações muito simples que se fazem dos símbolos natalinos. Como eu disse, Papai Noel tentam dar uma explicação cristã e toda aquela coisa. Não é. É um símbolo comercial, né? que invadiu né? E que não tem nada de cristão. É pagão. Isso é paganismo puro.